pessoal, tudo certo? O pessoal tá querendo atualização aí do como é que tá a situação do carro aqui. Eu sou responsável por essa mutação, mas eu vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui, mais detalhado. Tem um pouco de sol aqui, um pouco atrapalhando um pouco a visão, mas vou explicar um pouco o que eu fiz aqui e tirar algumas curiosidades dessa mutação. Bom, galera, espero que o áudio esteja bom. Vou falar mais próximo aqui do celular. Estou trabalhando aqui com a questão do arrefecimento do carro. Tem muita coisa para fazer para poder andar mesmo, mas estou trabalhando em alguns pontos aqui de adaptação, tentando desenvolver algum suporte ali. Enfim, vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, esse motor aqui ele é de enchente, tá? Eu comprei ele de um maré de enchente. Ele já estava com o cabeçote fora quando eu fui pegar o motor. Relativamente bom em algumas partes, né? Mas eu já encontrei, acho, o defeito que ele tinha. Mais tarde eu falo pra vocês. Mas assim, parte pressão de óleo, essas coisas assim, o carro tá muito legal esse motor. Enfim, não é esse o assunto desse vídeo aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui uma curiosidade, talvez, de todo maré, todo dono de maré vai estar curioso em relação ao espaço da correia dentada aqui, ó. É extremamente justo. É apertado. Vamos dizer que não passa um dedo entre o parafuso do tensor. Então, assim parece que tem espaço, mas a longarina fica bem encostada no motor. Não pega no motor, lógico, né? Mas para poder trocar a correia dentada, tem que soltar o calço, erguer todo o motor. Aí eu consigo ter acesso às polias e o tensor, né? Mas não preciso tirar o motor ou deslocar o motor, é só erguer. Porque o cofre aqui do carro, ele não é maior. O maré, ele é mais largo. Então, outro detalhe é o ângulo do motor. O ângulo aqui, ele é tipo assim, o motor é mais plano aqui. E no maré ele é mais inclinado. E tem essa questão também do lado do cárter que eu vou mostrar pra vocês. Mas o princípio é esse aqui. Tive que alterar várias coisas, né? Por exemplo, o cilindro mestre e o hidrovácuo lá. Tive que recuar ele. Ainda quero ver se eu encontro algo menor. Então, tipo um hidrovácuo menor que eu possa colar na parede, né? Aqui o coletor eu tive que cortar a parte da TBI e mudar o ângulo. Tipo, o ângulo era assim, agora virou pra cá. Beleza? Questão aqui do câmbio, né? Que acho que é a maior dúvida. Eu tô usando o câmbio o F16, mas é igual ao F18 que sai no original desse carro aqui. Aqui eu tenho uma flange muito caseira. Eu até vou tirar essa borracha aqui, essa mangueira, pra vocês verem ali. Ali está a flange, ó. Isso daqui é a flange, isso aqui é o câmbio, o motor, tá? Essa flange aqui é extremamente caseira. Eu cortei da capa seca do câmbio do maré. Aí, mas por que tu não botou o câmbio do maré? Porque o câmbio do maré, ele é mais do maré aspirado, tá? Ele é mais comprido do que o do Vectra aqui. Ele é em torno de 4 centímetros mais comprido. Então, em relação a isso, já não ia dar certo, porque a longarina, ela sobe, depois ela fica plana. Se ele fosse só reto para trás aqui, né? Se ele fosse até lá atrás, mas ela não, ela vem lá de baixo, vai fazendo tipo uma curva aqui. E aí ela pega no câmbio. E aí aqui no caso eu tive que deslocar o câmbio
pra cá, em torno de 2 centímetros, acredito eu. Até porque o eixo desse lado, o eixo mais curto, ficou mais comprido, e o eixo de lá mais comprido ficou mais curto. Então, outro problema que eu tenho que resolver em relação a isso. Espaço aqui, beleza, ficou tranquilo. O radiador do Vectra vai suprir bem esse motor aqui, porque ele é mais largo, e eu acho que ele é um pouco mais, a espessura dele é um pouquinho maior, e a altura é quase a mesma do Maré. O do Maré é um pouquinho mais alto. E aí, no caso, eu vou usar o original do Vectra, né? As ventoinhas também dão conta. O coletor de escape ficou dessa forma aqui. Esse tubo d'água eu mantive por enquanto, porque a ideia depois é modificar esse radiador, inverter as saídas do radiador para a entrada fria do motor ser aqui, mais baixo, e a saída quente ser desse lado, ser em cima, entende? Como o motor, ele mudou o ângulo dele, ele ficou mais reto, ele era assim, né? Mudou assim no Maré, no Vectra ficou assim. O próprio escapamento ficou apontando pro chão, literalmente, a saída do tubo. Então eu tive que fazer uns cortes no escapamento e tentar dobrar ele o máximo, pelo menos para ligar no carro, né? É muito assim, ó, muitas questões de mudança caseira, assim, teria que fazer um escapamento novo, teria que fazer isso, fazer aquilo. Mas o intuito aqui do projeto é fazer algo diferente. Então, a gente não tem disponibilidade de dinheiro para fazer tudo numa vez só. Então, a gente vai fazendo aos poucos. O alternador, eu estou aqui adaptando um suporte, né? Porque a polia ficou debaixo da longarina. Ficou debaixo da longarina. Então aqui não vai ter mais a bomba de direção hidráulica. A ideia é colocar uma coluna de direção elétrica para eliminar ar-condicionado. Talvez vamos colocar um compressor elétrico, mas isso é o último do caso, né? Aqui o espaço ficou relativamente bom. Aqui atrás tem espaço, ó. Perfeito. Ainda vou mudar esse coletor aqui. Em breve mais pra frente a gente vai fazer umas coisas diferentes aqui. E aí o porquê eu coloquei este motor 2.0 e não o 2.4. Vocês vão saber mais tarde. Mas ele tem um intuito que o outro não tem essa possibilidade. E vocês vão entender mais tarde, beleza? No mais, a altura também, o cárter, eu tive que cortar um pedaço, como o Vectra tem um agregado, né? Aí o agregado passa bem onde é que tem o cárter. Eu tive que reduzir um pedaço dele. E é outra coisa também que eu quero fabricar sob medida pro carro, né? Mas para fazer funcionar o motor, eu acabei só fechando aquele buraco e para poder funcionar o motor, beleza? A questão do câmbio aqui, eu ainda vou mudar uma questão. A flange, eu vou fazer ela mais estreita, um pouco mais estreita. Eu vou ver se eu ganho 1 centímetro de espaço, porque aqui tá literalmente colado na longarina, não tá pegando, mas tá colado. E o curso aqui, deixa eu tirar essa mangueira aqui. E o curso de embreagem aqui ficou muito curto. Eu poderia ter colocado um calço no rolamento, mas como eu fiz, eu recortei essa flange, né, do outro câmbio. Eu fiz ela parafusado com rosca aqui entre o câmbio e a flange. Bom, enfim, várias coisas ali que eu fiz.
esse garfo aqui, ele ficou muito reto. Tipo, o original ele fica mais ou menos assim. Ele ficou assim, ó, reto. Então ele ficou com muito pouco curso de embreagem, não consegue empurrar suficiente o disco, o platô, sabe? Pra liberar o disco. Então, eu já andei com o carro pra frente e pra trás e tal. Mas é uma coisa que eu vou ter que mexer. E aí, automaticamente, se eu ganhar 1 centímetro de espessura, 1 centímetro que o câmbio for voltar pro lugar, aí o eixo literalmente quase vai dar certo ali. Eu posso pôr um calço lá e eu consigo fazer com que o eixo fique próximo ao que é o original. Esse eixo lá de cá, eu coloquei de um outro carro, que vocês não imaginam qual que é, e dá exatamente as estrias e tal. Cabo acelerador original, né? Ainda falta alguns sensores, como motor marcha lenta, eu botei outro aqui que estava quebrado. Bom, como eu falei, esse motor é de enchente, eu não retifiquei ele, eu fiz uma limpeza nele, total, desde virabrequim, destravei os pistões, tinha um pistão travado ali, os anéis, como enferrujou a camisa, né? Mas o motor em si estava muito bom. O cabeçote eu sei que está na última medida, não tem mais medida para tirar. Então, próximo questão que eu tenho que fazer, cabeçote. Mas daí um cabeçote, talvez eu vou colocar já da 2.4 mesmo. Tem umas válvulas maiores, o duto um pouquinho maior, então já é um upgrade. Injeção eletrônica original do Maré, né? Extremamente simples para instalar, não tem segredo nenhum. Tendo ali o diagrama elétrico, né? Não é nada diferente que do Vectra. Com bicos injetores compartilham com o Vectra. Acho que até o sensor de TPS também acho que compartilha com o Vectra. Só o altador marcha lenta que não. Aí tem o sensor MAF, que também ali acho que é dos Vectra C. Não me lembro de qual que é exatamente. Então, do Vectra C acho que nem saiu com o MAF. Tô falando bobagem. Mas no mais é isso, galera. Acho que tirei algumas dúvidas. Eu vou filmar aqui por baixo pra vocês. É próximo que eu fiz. Mais ou menos é isso aí, ó. Ele ficou baixo, mas não ficou arrastando no chão, né? Tá vazando óleo, tá? É um motor que não vazava, talvez. Talvez não vazava óleo. E agora vaza. Porque tá num corpo GM. E acredito que seja mais ou menos isso aí. Parece simples, mas não é nem um pouco. E lembrando que eu faço tudo, eu mesmo faço, então não tem terceiros aqui. Nos meus carros só mexo eu. Então eu que desenvolvo, eu que quebro a cabeça. E aos poucos a gente vai fazendo aí, beleza, galera? Espero que tenham tirado algumas dúvidas. Tô terminando a questão do sistema de arrefecimento aqui, então vou puxar um tubo daqui, vai passar aqui e entrar aqui no radiador. Alternador também ali. O calço do motor. Não sei se vocês vão ver, eu vou aproximar a câmera lá. É um coxinho de Chevette. O coxinho de Chevette ele é muito universal, né? Para vários projetos aí. Só que eu acho que ele não vai dar conta, então eu já tenho em mente o que eu vou mudar o calço. Mas como eu falei, a ideia é resolver todas essas questões de adaptação, fazer o carro funcionar direitinho, semi-eixos, 100%, alternador. Aqui o câmbio, resolvi essa questão do câmbio, que eu usei o volante e platô do Maré e o disco de embreagem do Vectra. Então, simples essa adaptação. Não é adaptação, literalmente é se trocar um disco pelo outro. E a parte de injeção eu fiz questão do decode, né? Tirei o code de chave, né? Então está desbloqueado. Reservatório de água, estou usando do Vectra, né? Quem é dono de Vectra vai saber onde é que é esse reservatório. Parece que ele nasceu ali, mas... E quem talvez tá com dúvida, esse é um Vectra, já é assim mesmo.
é um legítimo Vectra GSI, tá? Não tá sem OBS, porque por inúmeras razões, tá? C20Z deu PT, então não tinha como recuperar. Tá muito caro no C20Z, né? Não vou revelar o preço que eu paguei nesse motor, porque não quero que inflame esse motor também, porque é a única coisa ainda, acredito que a gente consegue pagar ainda num valor justo e equivale ainda, né? Mas eu acho que vai dar o que falar esse carro ainda. E não é um carro zerado, tá? É um carro lasanha mesmo, tem várias coisas pra fazer. Tem massa, tem acabamento que é crônico desse carro. Mas acredito que vai dar muito sorriso aí pra gente aí. E o som desse motor aqui não tem preço. Pode falar o que quiser dele, mas é absurdo. Só quem sabe, sentiu o que é um 5 cilindros vai concordar comigo, beleza? Desculpe os donos de GM aí. A galera da Fiat deve estar dando risada. Deve estar feliz que o motor Fiat tá subindo de tabela FIP. Mas beleza, galera. É isso aí. Valeu, um abraço, até a próxima. Desculpe pelo vídeo amador aí. Se vocês acharam que eu não ia dar uma partidinha para mostrar para vocês um pouco do funcionamento, lembrando que tá faltando alguns sensores ali, como sensor MAF, sensor de fase. Sensor de fase tem que simular um sinal ali. Regulador de pressão tá ruim, tá vazando. Acho que tem uma entradinha falsa e o motor tá tendo uma fumada, tá? Então, quinto cilindro tá babando óleo. Mas isso é de menos. Vamos ter que abrir de qualquer forma esse motor. Mas vou dar uma partida ali pra vocês. E o ideal não é acelerar frio, tá? Eu fiz uma gambiarra ali pra botar água no motor. Mas pelo menos pra dar uma ideia, vou dar uma aceleradinha pra vocês aí. Bom, tu assistiu o vídeo aí, então eu acho que depois dessa demonstração que eu fiz ali, acho que vale um joinha, né? Eu sei que essa parte é chata de estar pedindo joinha, que compartilhar, se inscrever e deixar teu comentário se tu curtiu. Se tu quer deixar uma crítica construtiva, eu aceito, tá? Se for me ofender, não precisa me comentar, porque eu acho que quando a gente não gosta de alguma coisa, tu não precisa desmerecer o outro, tá, galera? Então, se tu curtiu, compartilha com teu amigo, teu inimigo lá, aquele cara que é Zé Frezinho, que só tem que ser original, beleza? Então, dá-lhe 5Tech e nós
Vamos voltar aí com mais vídeos, beleza? Valeu, abraço.